Nosso texto está no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. João 18, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia este lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Senhor, ao considerarmos suas palavras nessa noite, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Que o Senhor aqueça a nossa fé. Que o Senhor reacenda a chama da nossa esperança. Que o Senhor nos faça lembrar de que o Senhor ainda é por nós. Fale conosco. Nós te pedimos, no teu nome, Jesus Cristo, aquele que vive, que reina e que cuida dos nossos dias. Amém e amém. Por gentileza, tome o seu assento, vocês que podem. Bom, ser irmão mais novo não é nada fácil. Ser irmão mais novo não é uma vida tranquila. Mas tem os privilégios. E um dos privilégios, como no meu caso, que tem um irmão mais velho, era o fato de poder me valer de algumas situações, e qualquer enrascada que eu me colocava, eu sempre colocava ele como aquele que pagaria a minha dívida. Então eu sempre tinha a certeza: eu posso fazer o que eu quiser, eu ainda tenho meu irmão que é por mim. Engraçado que nesse tempo, eu era adolescente, quando a gente foi trocado de escola, mudou de escola. E cheguei nessa escola nova, e eu não tinha medo de nada. Afinal de contas, meu irmão estava lá, e qualquer coisa ele podia me acudir, qualquer coisa ele podia colocar medo nos meus colegas, naqueles amigos que tinham a mesma idade. Então, ninguém mexia comigo. Afinal de contas, eu tinha alguém que estava por trás, alguém que estava cuidando, alguém que era por mim. Se eu me metesse em algum problema, eu dizia: olha, vou chamar o meu irmão. E na adolescência, eu era adolescente, meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. E meu irmão entrou na onda de fazer academia, fazer luta. E ele ficou bem forte. E ele botava medo mesmo. E os amigos dele, então, nem se fala. Quando chegava todo mundo ficava preocupado, assustado. Então eu me valia. E eu confesso para vocês, eu fiquei até um pouco folgado demais. Eu aproveitava da situação. Porque eu sabia que meu irmão era por mim. Então eu me valia disso. Eu estava na 8ª série, meu irmão estava no 3º colegial. E aí, passou-se o ano. Entrou o novo ano. Meu irmão saiu da escola. Eu permaneci na escola. Por mais 3 anos. Agora não tenho mais ninguém por mim. Agora era eu por mim mesmo. E ali eu vi o quão dependente eu era dessa proteção, dessa ajuda. O quanto eu precisava dele estar lá para que eu pudesse me sentir seguro. Pois bem, a vida também é desse jeito, meu querido irmão. Nós temos aqui uma plena segurança, tranquilidade.
Nós podemos descansar mesmo em meio às adversidades. Nós podemos manter a tranquilidade mesmo com qualquer adversário que venha nos enfrentar, porque nós temos uma convicção de que alguém muito maior e muito mais poderoso é por nós. E por isso nessa noite nós vamos pensar rapidamente neste tema: Deus é por mim. Deus é por mim. Essa é a esperança, essa é a convicção, essa é a expectativa do povo de Deus, do povo que serve ao Senhor Jesus e que sabe que Ele cuida dos nossos dias. A gente não precisa entrar em desespero para nada. A gente não precisa ficar enlouquecidos. Nós não precisamos nada disso. Nós não perdemos nossas esperanças, apesar dos cenários. Nós nos mantemos ainda fiéis, crentes, corajosos, valentes, porque nós sabemos que Deus é por nós, Deus é por mim. Por isso, nessa noite, gostaria de trazer o resumo da mensagem para vocês. Se vocês não guardarem nada do que eu falar, guardando esse resumo, você já vai guardar tudo. E o resumo é: Jesus bebeu do cálice amargo da traição humana e da ira divina, para que o nosso cálice não fosse amargo, mas fosse mais doce do que o mel. Mais uma vez, Jesus bebeu do cálice amargo da traição humana e da ira divina, para que o nosso cálice não fosse amargo, mas fosse mais doce do que o mel. Então, exatamente por isso, nós nos entregamos e nós o exaltamos. Nós veremos isso em 2 pontos. E o primeiro ponto que a gente vai ver é que nós podemos depositar nossa confiança no Senhor. Totalmente, plenamente. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele é um Salvador poderoso, capaz e disposto para te livrar e para te salvar. Mais uma vez, Jesus é um Salvador poderoso, capaz e disposto para te livrar e te salvar. Nós vamos ver que Ele faz isso exatamente com seus discípulos imediatos ali, naquela noite terrível. O texto aqui do Evangelho de João diz que Jesus, tendo dito isto, o que Ele disse? Provavelmente aquela oração do capítulo 17, onde Ele vai pedir para que o Pai faça com que todos sejam um, assim como Ele é com Deus. E aí, depois de fazer aquela oração, provavelmente depois de passarem pela ceia do Senhor, João não relata isso aqui, mas nós sabemos como aconteceu mediante os outros evangelhos. Jesus estava reunido com seus discípulos no aposento alto, lá em Jerusalém. É época de Páscoa. Então, eles estavam ali, não podiam sair das redondezas. Estavam celebrando o livramento do Senhor. E lembre-se de uma coisa: a Páscoa era um dia onde a panela estava fervendo. Estaria ali um clima muito tenso em toda a Judéia, em todo Jerusalém, em todo lugar ali onde tivesse os judeus celebrando. Pois bem, nesse clima tenso, Jesus está com seus discípulos. E no meio dessa ceia, no meio dessa celebração, no meio de um momento onde eles estão falando sobre o livramento do Senhor, um dos discípulos de Jesus sai da mesa. E ao sair da mesa, diz o texto que Satanás entra nele. E veja que coisa interessante: Satanás entra em Judas, e Judas não sai estribuchando. Judas não sai rastejando como uma cobra. Judas não sai gritando. Judas não faz como o endemoniado gadareno. Não fica se debatendo, não tira as roupas. Judas sai normal. Mas ele sai com a intenção de trair ao Senhor, de negar ao seu Deus, de fazer com que ele seja preso, de traicionar ou de trair o seu Deus por algumas moedas de prata. E aí diz o texto então, que eles saem do lugar onde eles estão celebrando a ceia do Senhor, na verdade a Páscoa. Mas ali já tem um novo significado. Ali já é o significado da ceia do Senhor. E eles saem dali, cantam um hino antes de sair do aposento, e vão para um lugar recluso. Eles não podem ir muito longe, porque eles têm que ficar na redondeza de Jerusalém. Diz o texto então que eles vão para um lugar, um horto, um jardim. Eles passam pelo ribeiro de Cedron. É tipo um córrego que não tinha água, só tinha água no tempo de chuva. E eles passam por esse ribeiro, mas lembre-se uma coisa interessante: esse ribeiro, historicamente e teologicamente, é muito importante. Porque foi exatamente esse ribeiro de Cedron que Davi atravessou quando ele foi traído por Absalão, quando ele foi traído por Aitofel. Então, é por esse caminho que Jesus está passando. Parece que João está descrevendo o caminho de um rei traído.
o caminho de um rei que foi apunhalado pelas costas. E ele vai chegar num horto, um jardim, um lugar fechado. João não dá o nome desse lugar, mas nós sabemos bem qual é esse lugar. Esse aqui é o Getsemane, ou Getsemane, que seria um lugar de prensa de azeite, onde se prensava as azeitonas para fazer azeite. E Jesus se encontrava ali várias e várias ocasiões. E Jesus estando ali com os seus discípulos mais uma vez, não pelo relato de João, João não está muito preocupado com isso. Afinal de contas, tem outros relatos que foram escritos e João sabe disso. Mas nós sabemos que Jesus chega naquele momento, deixa 8 de seus discípulos de um lado e pede para que 3 o acompanhem para um momento de oração. Tanto é que ele está tão aflito, tão afligido, que ele pede para o homem para que ore com ele, para que busque com ele. Busque o quê? Ouvir a voz do Senhor, confortando o seu filho. O que é interessante, meus irmãos, Charles Haddon Spurgeon fala sobre isso. Fala que Jesus vai e volta 3 vezes, como se ele necessitasse da ajuda do homem. Mas nessas 3 vezes ele vai e volta e vê os seus discípulos dormindo. Talvez estavam pesados porque comeram demais. Passaram da conta comendo. E aqui nós temos irmãos que sabem bem o que é isso. Pois é. E aí estavam cansados e não conseguiam então vigiar, orar. E Jesus está então em aflição, porque ele sabe o que vai acontecer. Nesse instante então, diz o texto, que Judas aparece. João mais uma vez não diz sobre o beijo que ele dá em Jesus. Jesus era alguém tão comum, tão parecido com os outros, que provavelmente as pessoas que estão acompanhando Judas não saberiam quem era Jesus. Confundiriam ele com os demais que estavam lá. Afinal de contas, era tudo um monte de homem barbudo. Não dá para saber quem é quem nessa história. Pois bem, Judas aparece. E diz o texto que Judas conhecia o lugar. E sabe por que ele conhecia? Porque ele esteve com Jesus lá algumas vezes. Muitas vezes, de João, ele esteve com Jesus se ajuntando ali para orar. Lembre-se que continuamente Jesus se retirava para buscar ouvir a voz do Senhor. E se ajuntava nesse lugar para orar. Significa que Judas sabe onde encontrar Jesus. Judas sabe onde ele vai estar. Ele não se esconde de ninguém. Ele não precisa se esconder. Judas sabe onde encontrar ele, mas o busca da maneira errada. Você pode olhar para essa situação e falar assim, nossa, que coisa terrível. Pois é. E quando a gente faz o mesmo? Quando nós damos um beijo de traição no Senhor Jesus? Quando nós damos vazão para os nossos desejos mais escusos? Quando a gente permite que o pecado aflore na nossa vida, e a gente sabe onde Jesus está, a gente sabe onde ele se encontra, a gente sabe onde ele se manifesta, mas a gente só vai buscar ele para que a gente tenha uma afirmação daquilo que a gente quer fazer, não daquilo que ele deseja que a gente faça, mas daquilo que a gente quer impor como nossa vontade. A gente já não ora mais, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente já ora, olha Deus, que o Senhor faça isso, que a minha vontade seja igual à sua, ou que a sua vontade seja igual a mim, em nome de Jesus, amém. A gente já dá ordem ao Senhor Jesus. A gente busca Ele, não mais com lábios de adoração, com um espírito sincero, mas com um beijo da traição. Porque a gente quer o que é nosso, ou o que a gente acha que a gente merece. A gente quer aquilo que vai nos dar ganho pessoal. E a gente traz Jesus por 30 moedas. Talvez não seja 30 moedas literais. Talvez seja uma noite de prazer. Talvez seja um momento de que você consiga ficar entorpecido. Talvez seja uma maneira de manipular seu chefe, seus funcionários. Uma maneira de lucrar de maneira indevida. A gente beija Jesus com os beijos da traição. A gente vem para a igreja para tentar validar isso, achando que isso vai fazer com que os nossos pecados sejam aceitos por Deus. Tanto triste é isso que recentemente nós vimos uma notícia de um homem envolvido na crise do INSS e demonstrando num vídeo, ele testemunhando, dizendo que foi Deus que colocou ele lá. Que foi Deus que fez com que ele lucrasse, defraudando um monte de gente, prejudicando um monte de gente. É gente que se aproxima de Jesus com um beijo da traição. Gente que não quer se aproximar dele para ouvir o que ele tem a dizer. Gente que só quer se aproximar dele para levar 30 moedas de lucro. E Judas faz isso. Ele chega lá, se aproxima. E ele então
dar o beijo da traição em Jesus, para que pudessem reconhecer. Diz o texto então, que Judas está com uma galera com ele, e uma galera bem diversificada. Tem uma tal de corte, e essa corte aqui era um destacamento militar romano. Às vezes uns dizem que era 10% de uma legião, seriam 600 homens. Outros dizem que era uma unidade de 1.000 homens, sendo 800 ou 700 homens ali de infantaria, mais 300 ou 200 na cavalaria. Mas a gente não sabe ao certo o que é. A gente sabe que é gente do Império Romano, que está ali exatamente para não deixar causar tumulto. Afinal de contas, esse nome Jesus é conhecido, ele é mencionado. Ele está na boca do povo. Está todo mundo falando desse Jesus. E lembre-se, está na época de Páscoa. A época que o povo lembrava que Deus libertou eles das mãos dos egípcios. Então era um momento onde ficava tenso o clima. Porque era um momento onde poderia ter maior probabilidade de revolta. Maior probabilidade dos judeus se revoltarem contra o Império Romano. Então quando chegava nesse momento, todo mundo ficava em alerta. Principalmente a polícia romana. Basicamente, imagina o seguinte cenário. É final de Mundial de Clubes, nem de Libertadores. Final de Mundial de Clubes. E vai ter um jogo entre Palmeiras e Corinthians. Veja como eu disse que é imaginário, porque isso nunca vai acontecer. Mas, pois bem, é final de Mundial de Clubes e tem um jogo entre Palmeiras e Corinthians. Como fica a polícia de São Paulo? Como ficam os policiais no metrô? Como que fica toda a sociedade apreensiva, com medo desse confronto? Era exatamente o que estava acontecendo ali, em Jerusalém, no primeiro século. Então, tem um destacamento militar de Roma que está acompanhando esses homens. Estão lá para garantir a segurança e para garantir que não vire um tumulto, que não vire uma bagunça. E aí, tem esses militares romanos, homens gentios. Mas diz o texto também que estão com eles oficiais principais dos sacerdotes. A polícia do Sinédrio está lá. O povo do templo está ali para verificar esse Jesus. E lembre-se, eles já buscavam matar Jesus já faz um tempinho. E eles estão lá junto com os gentios. Só que o que é mais interessante, os fariseus também estão lá. Significa que tem um pessoal dos saduceus lá. Tem um pessoal dos fariseus lá e tem gentios. Gente que os fariseus jamais se misturariam. Afinal de contas, qual era a maior reclamação dos fariseus com Jesus? Você é amigo dos publicanos e dos pecadores. Você é amigo desses aí que são amigos de Roma. E agora, eles estão com a própria polícia de Roma. Pois é, aparentemente, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Se ajuntam, mais uma vez, para ganhos pessoais. Mas isso aqui é um jeito de profetizar. Profetizar o quê? Profetizar que todos os povos, línguas e nações têm que reconhecer que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um dia, meus irmãos, um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não haverá ninguém que possa dizer, Ele não existe. Ele não é rei. Todos terão que confessar e dizer, Ele verdadeiramente é o Rei do universo. Pois bem. E esses homens chegam lá com lanternas, tochas e algumas armas. E eles vão com lanternas e tochas por quê? Se é a época da Páscoa, provavelmente é lua cheia. A visibilidade era maior do que em outros tempos. Então com a lua ali iluminando muita coisa, eles poderiam ver muitas coisas, mas eles vão com tochas, com armas, com lanternas, exatamente pelo fato que eles acreditam que Jesus é um homem normal, que ele vai sair fugido, que ele vai ver o destacamento, vai ficar com medo e vai sair correndo, que vão ter que procurar ele nas vielas, escondido, que vão ter que procurar ele nos becos, que vão ter que fazer uma varredura para encontrá-lo, porque afinal de contas chegou o Império Romano, chegou os fariseus, chegou a polícia do templo. Então, Jesus vai temer na base. Mas mais uma vez, Jesus não se esconde, porque ele não precisa se esconder. Ele não tem o que temer. Jesus sabe o que veio fazer. E nós vamos ver o seu poder no seu falar. Lembre-se, meus irmãos, nós servimos a um Deus que é tão poderoso,
que ele não precisa nem agir. Basta apenas uma palavra dele, que tudo acontece. Veja comigo como isso acontece. Diz que Jesus sabia de todas as coisas que haveriam de acontecer. Sabendo antecipadamente, ele poderia ter saído. Ele poderia ter ido para outro lugar. Sabendo o que aconteceria, ele não precisava ter ficado lá. Mas o que ele faz? Permanece no mesmo lugar. Jesus quer ser encontrado. Jesus não quer ficar escondido, ele quer ser encontrado. Isso aqui eu gostaria de fazer um grande parênteses a vocês, meus irmãos. Jesus ainda hoje deseja ser encontrado. Ele deseja ser encontrado. O problema é como nós buscamos ele. Alguns buscam para lhe trair, outros para lhe ferir, enquanto outros buscam para poder servi-lo, adorá-lo e exaltá-lo. A pergunta que não quer calar nessa noite é: você veio fazer o que aqui? Você veio buscar ele para quê aqui nessa noite? Você veio para buscar seus objetivos escusos? O seu ganho pessoal? Ou você veio aqui só para dizer que ele é exaltado, que ele é glorificado em nosso meio? Porque ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Mais uma vez, o que nós precisamos lembrar, nosso Salvador, ele é poderoso e está sempre disposto a salvar e a livrar os seus. Veja o que acontece. Os homens chegam para Jesus e Jesus pergunta. Jesus não se esconde. Ele toma a frente e fala assim: vocês estão procurando quem? Os homens viram e falam: estamos procurando Jesus de Nazaré. Talvez alguns ali desavisados falassem: você sabe quem é ele? Ele deve ter fugido por aí, né? Jesus olha para ele e fala assim: oxi, fugir de vocês? Sou eu. Quando ele diz sou eu, automaticamente todos que estão presentes começam a recuar e tropeçar um em cima do outro. O que é interessante é que essa palavra usada aqui, ego eimi, no grego, é a mesma na Septuaginta para dizer eu sou o que sou. O famoso irie, asher irie. E o que diz lá em Êxodo, quando Deus vai se apresentar a Moisés na sarça ardente. Moisés diz: tá bom, eu vou lá para o faraó e eu vou dizer que Deus me mandou, mas quem é esse Deus? E aí Deus responde para ele: diga aos seus irmãos, diga a faraó, que o eu sou o que sou é quem está te mandando. Ou eu sou aquilo que serei. É um jeito profético de dizer àquele povo: eu serei tudo aquilo que vocês necessitarem. Se vocês precisarem de descanso no deserto, eu serei uma coluna de nuvem. Se vocês precisarem de aquecedor no deserto, eu serei uma coluna de fogo. Se vocês precisarem de água no deserto, eu serei aquele que abrirá a rocha para sair água. Se vocês precisarem de alimento no deserto, eu serei aquele que enviarei maná até vocês. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. E Jesus vira para eles e diz: eu sou o que sou. Naquele instante eles caem, tropeçam. Porque quando Deus decide se revelar, meus irmãos, não há homem que consiga ficar de pé. Quando Deus decide se revelar, não há joelho que não se dobre. Não há orgulho que não caia por terra. Não há altivez que seja quebrada. Quando Deus decide se revelar, meus irmãos, ninguém consegue ficar do jeito que está. Quando Deus decide se revelar, aleluia. Quando Ele decide se revelar, irmãos, não tem quem possa impedir a sua glória. Não tem quem possa resistir a sua majestade. Não há ninguém que possa ser comparado a este Deus. Basta apenas ele falar e todos os homens caem. Aqui é uma grande demonstração para vocês de quem verdadeiramente está no controle da situação, não é mesmo? Se vem um monte de gente, um destacamento enorme militar, com mais a polícia do templo, com mais alguns fariseus, e ele só fala e aquele povo todo cai, quem é que está no controle da situação mesmo? Aqueles homens que vieram para afrontá-lo, ou é ele que responde de peito aberto dizendo: sou eu. Vocês vieram para me buscar? Estou aqui. Vem pegar. E o que é mais interessante, uma tradição pós-cristã, na verdade, então, uma tradição que vem depois do cristianismo instaurado, diz que quando Moisés chegou para Faraó e disse a ele: eu vim aqui no nome do eu sou, diz que Faraó ficou tão assustado que ele caiu para trás.
Nós não sabemos se isso aqui tem um pouco a ver com essa lenda. Se a história de Jesus Cristo aqui, sendo preso no Getsêmani, influenciou alguma coisa desse tipo. Mas o que nós sabemos, a verdade que sabemos, pela palavra que está escrita, é que quando ele decide falar, não há ninguém que possa resistir à sua voz. Afinal de contas, ele é aquele que ainda tem a voz com o som de muitas águas. Ele diz, eu sou, se revelando. E aí ninguém consegue se conter. Sabe, irmãos, de vez em quando Deus decide se revelar. E quem sabe essa noite pode ser uma noite como essa, onde Ele decide mostrar a sua majestade e o seu poder. E nós oramos para que seja assim. Porque quando Deus decide se revelar, meus irmãos, ninguém fica como está. Ninguém permanece como está. Todo mundo sai transformado de alguma maneira. Porque a gente precisa se prostrar e reconhecer. Afinal de contas, eu não sou o dono da minha vida como eu pensava que era. Não sou o dono do meu nariz como eu pensava que era. E melhor é quando a gente depende totalmente dele. Sabe por quê? Porque aí nós temos a convicção de que a gente pode enfrentar tudo de peito aberto. Porque Deus é por mim. Deus é por mim. Não tem nada que possa nos parar, meus irmãos. Não há doença que possa nos parar. Não há problema que possa nos parar. Não há situação contrária que possa nos parar. Porque nós temos a convicção: Deus é por mim. Deus é por mim. Deus é por mim. E aí eles levantam, voltam assustados. E veja que coisa interessante, parece que eles têm amnésia. Porque Jesus pergunta de novo, vou falar mais uma vez com vocês. Quem é que vocês vieram buscar? Irmãos, sendo bem sincero, se sou eu, no destacamento militar ali de Roma, eu já tinha voado embora, tinha ido embora, fica com vocês aí e se vira. Mas os caras são corajosos, teimosos. E eles dizem, nós viemos buscar Jesus de Nazaré. E aí Jesus vai responder para eles o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem me levar, então deixa esses aqui, os meus discípulos, deixa eles irem, em paz e segurança. Porque se vocês deixarem eles irem, vocês podem me levar tranquilos. Afinal de contas, eu sou o líder do movimento. Eu sou aquele que vocês estão mais preocupados. E Roma sabia que se pegasse o líder de algum movimento, acabaria provavelmente com todo o movimento. Já tinha acontecido isso várias e várias vezes. O que Roma não sabia, e que nós sabemos, é uma grande bênção que nós temos nas mãos. Que esse que diz que é o eu sou, é aquele que nos dá sustento diário. É aquele que nos dá proteção, e é aquele que se joga na frente, se lança na frente, para que nós possamos ter tranquilidade. Afinal de contas, Ele é por nós. Deus é por nós. Então este eu sou, não é apenas o eu sou para quem é cristão, para quem conhece Ele profundamente, para quem busca a presença dEle, para quem o adora. Nós sabemos que Ele não é apenas o eu sou, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é o verbo que se fez carne, o verbo vivo, e se não fosse por Ele, nada do que foi feito se faria. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Senhor Jesus Cristo que diz: eu sou, eu ainda sou o que sou, eu serei o que serei, eu ainda sou socorro bem presente na hora da angústia. E para provar isso, Ele vai mostrar que a preocupação dele é que nenhum se perca. Ele pede, deixa eles irem. Irmãos, pensem comigo. Se Pedro traz Jesus, logo após esse episódio, como seria se ele fosse preso? Imagina Tomé. Como Tomé reagiria se fosse preso ali naquele instante? Tiago, João, como esses homens iriam reagir naquele instante? O Senhor não quer que nenhum deles se perca. Se eles são presos naquele momento, se perderiam na fé. Mas Deus se coloca na frente.
se posiciona na frente deles, para que eles possam ter certeza de uma coisa que eu e você, crente, temos que ter nos nossos dias. Qual é a certeza que temos? A certeza é de Deus é por mim. Deus é por mim. Sabendo desse Deus que batalha por você e que deseja o seu bem, como é que você duvida como Ele vai cuidar de você? Como é que você pergunta, será que Ele vai cuidar de mim? Será que Ele vai estar comigo nos momentos difíceis dessa vida? Será que Ele vai estar comigo nessa semana que acabou de iniciar? Como vai ser essa semana? O que eu vou enfrentar? O que eu vou passar? Meus queridos irmãos, Jesus é aquele que livra os seus discípulos da prisão, da humilhação e da morte. Ele fez isso naquele evento, e Ele continua fazendo nos dias de hoje. Ele continua livrando o seu povo da prisão, da humilhação e da morte. E mais do que isso, Ele já nos livrou da prisão e da humilhação e da morte eterna, porque Ele nos chama para viver com Ele para todo sempre. Amém e amém. Deus é por mim. Deus é por mim. Se nós sairmos com essa convicção de que Deus é por nós, nós com certeza repetiremos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, nós olhamos para isso e podemos observar de que esses discípulos poderiam ter muito medo naquele instante. E não foi nada fácil lidar com aquela situação. O cenário foi bem caótico. Mas, mais uma vez, essa passagem de João está aqui para registrar para a gente, para que a gente possa ter certeza que nosso Salvador é poderoso e está sempre disposto para livrar e salvar os seus. Esse é o nosso primeiro ponto. Agora, o nosso segundo ponto, que nós veremos, é que Ele triunfa sobre a morte, porque essa é a sua missão. E Ele nos chama para desfrutar da sua vitória com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Vejamos o que diz a sequência do texto. Disse então que Simão Pedro tinha uma espada na mão, e ele desembainhou a espada. E aí ele foi e atacou o servo do sumo sacerdote. E ele arrancou a orelha direita do camarada. Você talvez não entenda o que aconteceu aqui. Deixa eu te explicar. Simão Pedro, um grande pescador, com uma espada na mão. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que Simão, como espadachim, era um grande pescador. Estava com algo na mão que não sabia lidar. E ele puxa a espada no meio daquele alvoroço todo. Afinal de contas, o que ele tinha dito? Se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Eu não dependo do Senhor para te servir. Eu vou mostrar que eu sou o tal, que eu sou o cara. E aí chega todo mundo prendendo ali, ele saca uma espada do nada. Jesus olha e fala assim: da onde você tirou esse negócio? Tira uma espada e tenta acertar o camarada que está ali, provavelmente ajudando, dando ordem. É o servo do sumo sacerdote. Não era nem o cara que comandava tudo ali mesmo, mas ele devia estar ali, todo se achando, falando assim: ó, faz isso, prende aquele, pega aquele, tal. Pedro pega, tira a espada e vai para cima dele. É lógico, né, irmão? Você acha que ele ia para cima do soldado romano? Claro que não. Agora imagina a cena. O camarada sem saber o que está acontecendo, a orelha no chão, aquele monte de sangue vazando, Jesus olhando para Pedro e falando assim: o que você está fazendo? Os outros discípulos olhando e falaram assim: meu, o que esse cara fez? Esse cara é maluco? Você acha mesmo que Pedro era tão bom espadachim que ele olhou e falou assim: vou acertar na orelha dele? É claro que não, irmão. Para você ver como ele era bom, ele mirou o pescoço e acertou a orelha. É isso que aconteceu. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu vejo esse texto, eu lembro claramente, eu e meu irmão brincando de tirar coisas com ioiô. E a gente foi um dia e inventou de pegar pedaço de fósforo, colocar na orelha para tirar com o ioiô. Foi um olho roxo bem difícil de passar aquela semana. Foi isso que aconteceu ali. Ele tentou pegar no pescoço do camarada. Ou você acha mesmo que ele falou assim: vou lhe arrancar a orelha para você ver que eu estou falando sério? Claro que não. Ele tenta então contra a vida do camarada. Jesus olha para você: você está maluco, cara? Você não sabe não que aquele que vive pela espada morrerá?
Agora imagina essa cena. O tal do Malco não está sabendo o que está acontecendo. Ele está com a mão aqui na orelha e fala assim, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Não vou poder mais trabalhar no templo, porque ninguém com imperfeição pode trabalhar no templo. Minha vida acabou. O que eu faço agora? Jesus fala assim, não acabou não. Você veio me procurar pelo motivo errado. Mas eu vou te mostrar que eu ainda tenho poder para transformar a sua história e a sua existência. Jesus pega a orelha no chão, coloca a orelha de volta, cola. Aí que Malco não entende nada. Ele põe a mão e fala assim, não é possível. Dá uma olhadinha aqui, vê se está colada mesmo. Eu estou ouvindo tudo. Parece até que eu estou ouvindo melhor desse lado. Pois é. De vez em quando a gente tenta chegar ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira não tão correta. Ainda assim, o Deus que nós servimos é tão poderoso e está disposto a salvar e a livrar a todos aqueles que já chegam a Ele. Ele então opera um milagre na vida de Malco. Assim como ele deve ter operado a vida de muitas pessoas aqui. Quantos de nós aqui chegamos na igreja porque a gente queria mesmo vir para a igreja? Será que não tem nenhum de nós aqui que um dia chegou na igreja, não sabia nem o que estava fazendo lá? Quando terminou a pregação, estava lá na frente chorando, de mão levantada, sem saber o que estava fazendo ali? Talvez tenha se apresentado no dia ali, não buscando ele, mas ele te encontrou no meio do caminho. Ele te encontrou, e ele faz isso com o Malco ali. Agora, é Malco que tem que tomar a decisão, se vai servi-lo ou não. O texto não diz se ele vai servir a Jesus, mas que ele tem uma boa história para contar de Jesus, agora ele tem, não é verdade? Pois é. E aí diz o texto, que Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, eu não vou beber do cálice que Deus me deu? Lembre-se que esse cálice, mediante ao livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 7, ele é a ira de Deus derramada no seu povo. Se a gente olhar pelo livro de Jeremias, capítulo 25, e Zacarias, capítulo 12, ele é a ira reservada para os inimigos de Deus. Significa que Jesus está tomando o cálice que vai ser derramada a ira no povo de Deus, e também o cálice que vai ser derramado a ira reservada para os inimigos de Deus. E por que ele faz isso? Meus irmãos, Jesus faz isso, e eu só posso pensar num motivo apenas. O mal não pode triunfar. O mal não pode sair impune desse mundo. Então ele precisa tomar sobre si e mostrar que a maneira como eles achavam que acabariam com a luz que resplandeceu, com a paz que gerou no mundo, seria com violência. E Jesus mostra, desse jeito, vocês estão facilitando as coisas. Porque afinal de contas, eu vim exatamente para isso. Para entregar a minha vida. Porque ninguém teria condições de entregar a sua vida para que pudesse se salvar. Mas eu vim entregar a minha vida para que todo o povo que seguisse após mim, que tomasse a sua cruz, pudesse dizer com toda certeza, Deus é por mim. Deus é por mim. E o que é mais lindo nesse texto, pelo menos para mim, sabe o que é? Que tudo isso acontece num jardim. Vocês se lembram como o mundo foi criado? Vocês se lembram como é que foi feito e como o homem foi plantado? Não foi no jardim também que ele foi plantado? E lembre-se que ali nós temos uma comparação com o primeiro Adão e com o último Adão. Como o apóstolo Paulo vai fazer no Novo Testamento. Pense que o primeiro Adão dá ouvidos à voz da serpente, enquanto o último Adão está preocupado em conversar com Deus para ouvir a sua voz. Ele diz ao Senhor, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. O primeiro Adão, por conta das suas ações, permitiu com que o pecado entrasse no mundo. E como consequência disso, o sangue dos seus filhos foram derramados. O primeiro foi de Abel. E depois os seus demais filhos e descendentes, o sangue sempre foi derramado. Mas Jesus, no jardim, começa a derramar o seu próprio sangue. Quando ele começa a suar gotas de sangue, ali ele já inicia o processo de entregar o seu sangue neste mundo. E o que é interessante é que pelas ações de Adão, houve morte e sangue derramado. Mas em Jesus, o sangue derramado não haverá mais morte. Haverá vida, e vida para todos sempre. Se a gente olhar então,
Adão desobedece. E por ter desobedecido, todo homem agora deve morrer. Mas Jesus obedece. E obedece fielmente, morrendo morte de cruz. Mas por conta da sua obediência, todo homem agora pode viver. Pode viver uma vida plena em abundância. Pode viver eternamente ao lado do Senhor. Por conta do seu sacrifício, do cálice que ele bebe, amargo, é que a gente hoje pode celebrar o que ele fez. Tomando um cálice não tão amargo assim, mas lembrando que verdadeiramente Deus ainda é por mim. Por isso, meus irmãos, quando nós nos ajuntamos para cultuar ao Senhor, nós sempre nos lembramos. E hoje, de maneira especial, nós nos lembramos que Deus é por nós. Nós nos lembramos que Ele nos chamou a partir de um jardim também. A partir da onde caímos, Ele começa a restauração de toda a criação. E o que é mais maravilhoso de tudo isso é que nós podemos então nos achegar e adorá-lo. E saber que enquanto fazemos isso, Ele sempre decide aparecer e dar o ar da sua graça, de manifestar a sua presença. E quem sabe nessa noite, seja uma noite que Ele decida se revelar, até que ninguém consiga mais ficar de pé. Até que ninguém volte mais para casa do mesmo jeito. É isso que nós clamamos. É por isso que nós oramos. Então nós olhamos para tudo isso e vemos que nós temos um Salvador que é poderoso e sempre disposto a nos salvar e a nos livrar. E Ele toma o cálice porque essa era a sua missão. Mas Ele não está contente apenas em cumpri-la. Ele também chama a gente para poder participar da sua vitória. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. É por isso que, como povo seus, nós declaramos: Deus é por nós. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém e amém. Deus é por mim. Deus é por você. Deus é por nós. E mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Glória ao Senhor Jesus Cristo eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.